Rádio Macau Entrevista. Olá, viva, bem-vindo a mais uma edição de Rádio Macau Entrevista, hoje com Jorge Neto Valente, Presidente da Associação dos Advogados. Dr. Jorge Neto Valente, obrigado por ter vindo à Rádio Macau. Muito obrigado. Estamos na semana em que se assinala o Dia do Advogado. Uma questão genérica: como é que vai a vida dos advogados em Macau? É uma questão difícil de responder, porque vai bem e vai mal. E é difícil dizer exatamente que é tudo bom ou que é tudo mau. Não é. Normalmente não há tudo bom ou tudo mau. O que acontece é que neste momento há 400 advogados e 150 estagiários, e isso significa um aumento de disponibilidade de recursos, que se traduz também num aumento da concorrência entre os profissionais. Porque é que eu digo que nem tudo vai bem? Porque nós, na Associação dos Advogados de Macau, temos feito o possível por elevar o nível dos conhecimentos, e estou convencido que temos tido bons resultados. Quando falo em 400 advogados, isto representa 400, e o advogado vale por ser advogado e não por ser português ou claro, se é chinês. A maioria dos advogados neste momento é de língua materna chinesa, embora muitas pessoas não compreendam ou ainda continuem a pensar que não é assim. Eu sou abordado várias vezes, até por entidades oficiais, que pensam que há ainda uma preponderância dos advogados de língua materna chinesa. Há muitos que também dominam o português, ou isso já não sucede? É difícil de dizer, porque os níveis de proficiência linguística são muito diferentes. Há advogados que são verdadeiramente bilíngues, mas há advogados que falam muito pouco de português e falam mais inglês. Há advogados que falam inglês e não falam português, há advogados que falam português e não falam inglês. É difícil, as competências linguísticas são difíceis de e calculo que nestes 150 estagiários a situação seja ainda mais acentuada. Sim, há mais estagiários de língua materna chinesa. Mas dizia eu que o problema não é elevar só o nível dos conhecimentos, e nós estimulamos os candidatos e os profissionais efetivos a que estudem línguas e que aprendam mais línguas e que adquiram melhores competências linguísticas. Mas claro que não compete à Associação tratar desse aspecto da competência linguística. Por outro lado, dizia eu, o nível de conhecimentos, estou convencido que tem vindo a aumentar, mas nós não conseguimos controlar o caráter dos candidatos e não conseguimos controlar, não conseguimos avaliar antes dos profissionais estarem em exercício, não conseguimos garantir. Mas faz-se hoje melhor advocacia do que se fazia no passado, ou nem por isso? Lá está. Há coisas boas e coisas más. Há profissionais muito competentes, há gente muito boa, de muito boa qualidade, mas também há gente que não tem o perfil que devia ter, nomeadamente o perfil moral, o perfil deontológico, que seria o mais adequado. Há muita gente que escolhe a advocacia, e confessadamente, porque acha que é uma maneira de enriquecer rapidamente. Isto não é verdade. E tanto que, se perguntarmos sem base científica, mesmo sem fazer um inquérito com base em parâmetros muito científicos, o que se verifica é que, se perguntarmos na sociedade quem são os advogados, as pessoas conhecem meia dúzia de nomes. Conhecem alguns nomes, não conhecem os 400, não conhecem nem um quarto. Mas estes 400 mais 150 que estão neste momento a fazer o seu estágio 150, são suficientes para Macau? Eu costumo dizer, e não tem razão para mudar, que Macau tem falta de bons profissionais. A quantidade não é sinónimo de qualidade. Claro que numa quantidade maior pode haver melhores profissionais, a seleção pode ser melhorada, mas a verdade é que não é só assim. Há muita gente que vem e que julga que o acesso à profissão lhes vai garantir o acesso ao Eldorado, mas não vai. E depois falham, e depois lançam mão de expedientes, e lançam mão a advogados ou há candidatos
alguns conseguem inscrever-se, que têm mais perfil para mediadores imobiliários e para agentes de negócios alheios do que propriamente de advogados de interesses dos seus clientes, porque os advogados não têm participação nos negócios dos clientes. Os advogados dos clientes não são feitos para defender os seus interesses pessoais, são para defender os interesses dos clientes. E deixe-me dizer uma coisa, os 150 estagiários não quer dizer que venham todos a inscrever-se, porque a taxa de sucesso anda à volta para menos de 50%. Há pouco dizia que nem toda a população conhece os advogados, conhece só alguns advogados. Sim, conhece alguns, os que naturalmente têm mais sucesso. E os advogados que têm mais sucesso são hoje advogados ou homens de negócios? Porque às vezes há essa ideia. Há as duas coisas, mas eu não sou nada favorável ou não sou nada partidário de os advogados serem homens de negócios. Os advogados têm de ser independentes na sua vida pessoal para poderem defender os interesses dos clientes. Jorge Neto Valente sente-se homem de negócios ou advogado? Advogado. É a única coisa que eu sou. Às vezes, por satisfação ou para satisfação dos interesses dos clientes, assumo cargos em situações, em empresas que precisam de titulares dos cargos, e eu sou, por exemplo, no caso da Namvan, sou membro do Conselho de Administração da Namvan desde a fundação nos anos 90. Isso não quer dizer que eu tenha participação nos negócios da Namvan, não tenho, nunca tive, nem vou ter. Não tem nada a ver com isso. A minha posição de membro do Conselho de Administração é porque fiz falta naquela altura e os clientes entenderam, os acionistas entenderam que eu continuo a fazer falta lá. Doutor, há quem na classe considere ainda mal explicado o fim do protocolo com Portugal. Ou que terá sido uma atitude unilateral apenas da direção, que a classe não foi... Bem, mas a direção é quem representa a associação, porque a direção não foi posta lá por sua própria iniciativa. A direção foi votada pela classe e votada sempre com maioria muito expressiva. Lembro-me que na última eleição teve... agora já não me recordo exatamente quantos foram os votantes, mas sei que os votos que apareceram eram de 85% a 86%. Portanto, tinha legitimidade para... Não há outra maneira. O que é que se pode fazer? A Associação dos Advogados não pode viver, como nenhuma instituição, de permanentes referendos. E as opiniões são diversas. E digo-lhe uma coisa, neste momento, se fosse feito um referendo na classe, talvez a maioria dos inscritos diga que não quer protocolo nenhum com a Ordem dos Advogados Portugueses. Porque por razões são várias, mas a principal é que aumenta a concorrência de profissionais qualificados. Agora, o que aconteceu era que a situação, quando o protocolo foi suspenso em 2013, a situação estava de tal maneira que havia 5, 6 pedidos por mês de advogados de Portugal que queriam vir instalar-se em Macau. Quer dizer, isto não é aceitável e mais. Quando me diz hoje que se existisse um referendo, provavelmente esta questão não passava, isto quer dizer que não recordo aqui há quantos meses, mas chegou-se a falar de que havia agora uma nova fase de negociações. Mas qual é o ponto da situação? O ponto de situação é que há um princípio básico que existia antigamente e que neste momento não está em vigor por causa do protocolo está suspenso ou ter sido denunciado, que é a reciprocidade. Isso penso que toda a gente está de acordo que não se pode fazer um protocolo a admitir os advogados de Portugal em Macau sem que Portugal aceite, a Ordem dos Advogados Portugueses aceite a inscrição dos advogados de Macau nos mesmos termos. Ora, lá em Portugal também não é fácil aceitarem que pessoas que não falam português, pessoas que não vão viver para lá, pessoas que não conhecem o sistema jurídico português, se possam inscrever quase automaticamente. Isto quer dizer que não é um caso para ser resolvido rapidamente? Eu ainda recentemente falei com o bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses. Aliás, eu sou membro inscrito na Ordem dos Advogados. Antes de haver a Associação dos Advogados de Macau, estava eu inscrito já na Ordem dos Advogados, onde aliás fiz o estágio antes de estar em Macau, e temos mantido algumas conversações. Ele, bastonário,
Guilherme Figueiredo tem já delegação, ou tem um princípio de delegação do Conselho Geral para poder tratar com Macau este assunto, mas de facto não tem sido a primeira prioridade, nem de Macau nem de Portugal. Mas eu diria que se está a caminhar no sentido de restabelecer uma forma de cooperação, mas que não vai ser como era antigamente, em que havia praticamente um automatismo. Qualquer advogado de Portugal chegava a Macau e inscrevia-se. Até porque isso hoje não é possível, por causa das regras da entrada e fixação de residência na região. Isso hoje é diferente, essas regras são diferentes, e há uma coisa que não se pode admitir, é que venham pessoas trabalhar como advogados com cartão azul, ou com cartão de trabalhadores não residentes. Isso não dá independência suficiente, porque o trabalhador não residente, como é sabido, tem uma dependência do empregador. Nisso, considera que esse sistema, esse regime de contratação hoje em Portugal, não no exterior, continua a ser um entrave ao desenvolvimento da economia de Macau? Eu penso que há muitas categorias profissionais, compreendo as aspirações de quem queira a todo o custo promover apenas os locais, mas não concordo com isso, porque nós temos muita falta de competências, temos uma comunidade muito reduzida, as pessoas qualificadas todas arranjam emprego, não há ninguém que não arranje emprego, e os resultados de não se deixarem vir motoristas de fora, que só os locais é que podem ser motoristas, tem dado péssimas consequências, quer nos autocarros, quer nos táxis. Isto é apenas um exemplo. E outras, ao nível dos casinos. Naturalmente, os casinos, todos, de uma maneira geral, têm feito um esforço para promover locais, mas não é fácil, nos níveis de decisão, nos níveis mais elevados das operadoras, encontrar gente local qualificada ao mesmo nível de que alguns estrangeiros que vêm para cá. A cooperação com Portugal que acabou de anunciar é ainda para concretizar em 2018? Se for possível, eu farei todos os possíveis para que seja. A partir de 2018 será mais fácil que um advogado português possa vir trabalhar para Macau, o que agora não é possível. Certo. Quer dizer, não é possível, porque uma coisa que foi definida em Assembleia Geral, não foi em referendo, mas foi em Assembleia Geral com uma maioria muito expressiva, é que não é aceitável um advogado de Portugal chegar aqui sem saber nada do sistema jurídico de Macau, que cada vez é mais distinto do sistema matricial. Hoje, quem sabe direito em Portugal não quer dizer que saiba direito em Macau. Tem os princípios, tem a moldura, tem o ordenamento, mas não tem necessariamente o conhecimento prático. E os advogados não são académicos só. Portanto, a necessidade de fazer um curso de adaptação. Tem de fazer um curso de adaptação, porque senão não é possível. Da mesma maneira que um advogado de Macau vai para Portugal, não está à vontade para trabalhar em diversos ramos do direito. Mas, ou seja, com este número de advogados, teme que um dia os advogados chineses tomem conta da associação? Não, eu não temo nada, coisa nenhuma. A associação não é de portugueses nem de chineses, a associação é de todos os advogados. Eu não tenho esse receio e não me preocupa nada que os órgãos sociais tenham uma expressão ainda maior, mas é fácil de ver o seguinte: a direção, enfim, o órgão executivo e o que mais dá nas vistas e mais dá a cara pela associação, tem 4 advogados de origem ou de língua materna chinesa e 3 advogados que não são de língua materna chinesa. Portanto, a maioria já é de língua materna chinesa. Mas não se encontrou ainda um substituto para o atual presidente? Tem de encontrar, não há ninguém insubstituível. Insubstituível é só o presidente da última instância, esse é que é insubstituível. O resto, toda a gente é substituível em Macau. Mas é seu propósito continuar na direção? Eu já disse várias vezes... Os seus colegas continuam a dizer que não vem outra solução. Não, tendo em conta, isso não pode ser assim, isto não pode ser visto dessa maneira. Não, eu sou um defensor de uma renovação total dos órgãos, dos titulares dos órgãos da associação. Mas está convencido que vai fazer mais do que este mandato? O meu mandato termina em dezembro deste ano. E eu não posso estar agora a criar expectativas, nem posso dizer nada, mas até outubro tem de se resolver o assunto. Eu estou convencido que vai haver soluções. Está disponível para mais um mandato? Eu não disse se estou disponível, deixe de estar. Eu
em outubro é o momento de entrega das listas, vamos ver quem é que vai aparecer. Condições de trabalho para os advogados. Vamos ouvindo no contacto que temos com advogados estabelecidos em Macau, sobretudo quando têm que ir ao tribunal, algumas decisões que já só vêm em chinês, etc, etc, que as condições de trabalho. Ou isso são, digamos, os tempos que vamos vivendo? Os tempos que vamos vivendo, naturalmente, não é desde hoje, é desde o estabelecimento da RAM, apontam para uma utilização maior da língua chinesa. Isto é óbvio, já se estava à espera disso. Quem não viu isso, viu mal. Portanto, é bom. Não se pode dizer só que os advogados chineses têm de aprender português, os advogados portugueses têm de aprender chinês. Isto é inevitável. Quem souber, quem for bilingue, tem vantagem no exercício da profissão. Isto está fora de questão. E em Macau as dificuldades ainda são acrescidas, porque o inglês, como é sabido, é uma língua que é usada nos negócios, e os grandes negócios são internacionais. Os grandes negócios não são só não são locais. Os grandes negócios passam ou por Hong Kong, ou pelo interior da China, ou pelo estrangeiro. E, portanto, a língua de comunicação, o inglês é fundamental. E ainda, com pena minha o digo, ainda há muito pouca gente suficientemente proficiente em inglês para poder tomar conta desses negócios maiores. É pena, porque esses negócios acabam por fugir de Macau e acabam por fugir dos advogados locais. Há pouco, quando falámos dos advogados, tem chegado à associação muitas queixas da atuação de alguns advogados, a processos disciplinares a decorrer? Algumas, muito mais do que as que seriam desejáveis. Neste momento há um número significativo, enfim. Houve anos em que não havia queixas. Houve anos em que começaram a aparecer queixas. Significativo, estamos a falar de mais de 10 casos, por exemplo? Sim, mais de 10 casos. Neste momento há mais de 10 casos pendentes. Isto deixou preocupado? Deixa-me preocupado. Como eu disse, comecei no início da nossa conversa, eu disse que, infelizmente, nós não podemos controlar o caráter das pessoas e os seus princípios deontológicos antes de os ver atuar. E como, infelizmente, aparece gente que não é qualificada do ponto de vista moral... E há casos graves? Para mim são todos graves. Porque, são investigação e, portanto, não... Para mim são todos os casos graves. Porque aquilo que as más ações de um advogado repercutem sobre a reputação de toda a classe. As pessoas não dizem o advogado tal, dizem os advogados e depois imputam à generalidade... Mas a população continua a ter confiança nos advogados, no Macau? Já vi de tudo, há pessoas que acreditam, há outros que não acreditam e que, em vez que vão fazer queixa ao governo, vão fazer queixa ao gabinete de ligação, porque há advogados que não prestam, há advogados que não fazem o seu serviço, e também há muita ignorância na sociedade sobre o papel de cada um. Nós temos aqui... 100 e tal candidatos para 40 lugares, se não cite mal, no notariado privado. Bom, mau... É lamentável que durante tantos anos não se tenha feito um curso. A associação pronunciou-se no sentido de que era aceitável o número 40. Neste momento já há um número significativo, 50 e tal, e alguns fazem pouco notariado, porque cada vez é mais difícil fazer notariado. Os notários hoje têm um trabalho administrativo que não se vê fora dos cartórios, mas que é muito apertado, é muito regulamentado, está tudo muito regulamentado, e portanto a possibilidade de cometer pequenas falhas, não digo grandes nem digo intencionais, já houve casos em que houve punições graves e em que foi cassada a licença porque em processo disciplinar foram apurados pela Direção de Serviços de Justiça, que é quem superintende no notariado privado, foram apuradas situações muito irregulares e que levaram ao cancelamento da licença. Mas para os outros é fácil, eu digo isto, eu não sou dos que faço mais notariado, também faço, mas não sou dos que mais, e apercebo-me do aumento da regulamentação pormenorizada de tudo e mais alguma coisa, o imobiliário continua, na minha opinião, muitas vezes desnecessária. Mas o imobiliário continua, se me permite a expressão, a bombar. Sim e não, mas a dividir por tantos notários hoje não é um grande negócio, o notariado não é um grande negócio.
O Presidente da Associação dos Advogados disse há pouco, quando estávamos a falar dos advogados portugueses, que o sistema de direito em Macau está a diferenciar-se do sistema original. Isso representa alguma preocupação, ou muitos têm falado ultimamente, em alguns desvios? Há uma parte que é perfeitamente normal. O direito fiscal vigente em Portugal não tem nada a ver com o direito fiscal vigente em Macau, porque o número de impostos e a quantidade e a qualidade dos impostos de Macau não é idêntico sequer aos que existem em Portugal. O direito laboral de Portugal é muito diferente do direito laboral de Macau. Até o direito administrativo tem grandes especialidades e uma outra filosofia que não tem em Portugal. Portanto, esta parte é perfeitamente normal, não tem dificuldade nenhuma. Mas também há, em outros ramos, há um afastamento. Eu ainda ontem tive a oportunidade de dizer, numa intervenção que fiz, que considero que o direito penal de Macau se anda a afastar, a meu ver mal, da origem, da matriz original do direito penal português, porque o direito penal português é muito mais virado para a reinserção do delinquente do que para a severidade da punição. E em Macau, o que também faz parte da cultura chinesa e da filosofia de vida chinesa. Tem afirmado esta questão mais do que uma vez, mas há hoje uma tendência de transformar Macau num Estado policial? Eu não diria assim que é um Estado policial. Agora, há uma onda securitária e nós vemos todos os dias, aparece alguma... Todos os dias, uma maneira de dizer, frequentemente, é muito frequente, nós, e isto pode acompanhar-se pelos órgãos de comunicação social, é muito frequente aparecer mais exigência em termos de punição, punições mais severas para tudo e mais alguma coisa. Também foi um aspecto que foi considerado quando se estava a elaborar o Código Penal de Macau. Isso também foi considerado e houve uma preocupação de deixar marcas de menos severidade na legislação de Macau do que muita gente na altura já reclamava. O que eu tenho vindo a ver é que para cada situação de irregularidade, enfim, com contornos penais, há muita gente na sociedade que quer penas muito severas e é por isso que eu digo que hoje há penas que são desproporcionadas. Quando nós temos, e isso não foi alterado no Código Penal, uma pena para o homicídio, que é, enfim, o paradigma dos crimes graves, que anda por 15 anos, raramente vai aos 20, e depois equiparamos a isso todos os crimes de colarinho branco, seja pelo branqueamento, seja pela corrupção, seja o que for, e há pessoas que propugnam que se deve aplicar penas de 20 anos e de 30 anos, e temos exemplos aqui relativamente recentes. Eu não sei, eu tenho dúvidas, por muito graves que sejam as infrações e as razões morais que justificam a severidade das penas. Mas parece haver um certo receio de que nos estamos a aproximar rapidamente de 2049. Isto é verdade. Isso não é só no direito penal, isso é em outras coisas, quer dizer, há uma eu não queria dizer invasão, mas há uma penetração da filosofia do primeiro sistema, digamos assim, na governação. E, portanto, eu compreendo o receio de muitas pessoas de que haja uma aceleração na absorção de Macau pela mãe pátria. O que acontece é que esta filosofia, do ponto de vista económico, há com certeza uma abertura, há uma globalização, há uma integração económica na economia do interior do país. E isso penso que é inevitável. Começa-se pelas cidades costeiras, passa-se para o Delta, do Delta passa-se para 9+2, depois passa-se para a Grande Baía e a certa altura estamos na China
toda e a economia. É óbvio que quando se diz assim, bom, mas há reciprocidade. A reciprocidade é entre um gigante e uma pontinha pequenina que também faz parte do gigante. Portanto, Macau, não há reciprocidade possível nas relações entre Macau e o interior da China. Mas o sistema como ele foi concebido pode não chegar a 2049? É uma situação ou é uma resposta que não se pode dar em duas linhas, sim ou não, porque temos de ver a realidade económica, a realidade jurídica, a realidade política, só para dizer três, mas há mais. A resposta é complexa, não se pode dizer, eu diria, em termos de integração económica, eu penso que há uma aceleração, em muitos aspectos, mas por exemplo no jogo não. No jogo não, o jogo está de fora porque é característico e apenas é autorizado em Macau. Mas em termos jurídicos, por exemplo? Em termos jurídicos, eu penso que há eu vejo uma preocupação de algumas entidades locais de se aproximarem mais do sistema chinês. E vejo, às vezes, por parte de entidades do interior, uma incompreensão da autonomia do sistema jurídico de Macau. Muita gente, mesmo entidades oficiais dentro da China, não percebem que Macau, embora sendo parte da China em muitos aspectos, tem um sistema jurídico diferente. Acha que o gabinete de ligação, por exemplo, do Governo Central aqui na RAEM está a meter em demasia, se me permite a expressão, naquilo que é a governação de Macau? Também é difícil responder, porque há pessoas que acham, hoje o número de pessoas que se dirigem ao governo, ao gabinete de ligação, em vez de se dirigirem ao governo local, é maior. O número de pessoas que vão fazer queixa do governo local ao gabinete de ligação, o que significa que tem uma expectativa de que haja mensagens a ser transmitidas para o governo central, vai aumentando. Isso significa o quê? Que leitura é que faz disso? Desculpe, isto não significa que o gabinete de ligação se esteja a meter na governação local, embora a mim não me repugna nada aceitar que o gabinete de ligação, é para isso que é de ligação, faça transmissão de mensagens do governo central para o governo local e vice-versa. Penso que é essa a natureza. Agora, nos diplomas complementares para o artigo 23, quando se fala naquilo que podemos dizer nova legislação sobre as escutas, eu diria 4 ou 5 diplomas da área da segurança. Penso que são iniciativas locais. Mas é deixar das pessoas apreensivas e com medo? Quem e o quê? A questão das escutas, por exemplo. A questão das escutas. Escutas sempre houve, havia no tempo da administração portuguesa como há atualmente. Escutas sempre houve. A questão não é de haver escutas. A questão é quem controla, quem faz as escutas. Esta é que é a questão. Eu fico muito contente quando vejo o secretário da Segurança dizer que está a pensar em aumentar os poderes da Comissão de Disciplina das Forças de Segurança. É um bom caminho, porque até agora essa comissão é muito pouco operante, muito pouco ativa e não tem poderes, praticamente tem poderes de apreciação, de consulta, mas não tem poderes. Por exemplo, eu fico muito contente com isso. Agora, em todo o lado onde não há controle, a porta para os abusos está aberta. Portanto, se podem fazer escutas sem fiscalização judicial, que é o que está na lei, a lei permite que haja escutas, mas diz que têm de ser autorizadas por uma entidade, em princípio são os tribunais, que podem verificar se é ou não razoável. Agora, como é que as escutas vão ser utilizadas? Por exemplo, a ideia que foi deixada aqui na legislação até agora vigente, e que, repare que quando há escutas ilegais, ninguém aceita ou ninguém reconhece, as entidades que fazem escutas ilegais não aceitam que estão a fazer escutas ilegais. Se for preciso, negam totalmente que estão a fazer escutas ilegais. A questão é, quem é que pode controlar isso? É quem controla o controleiro, quem controla os polícias, quem controla as forças de segurança. E quem é que deve decretar se o meu telefone pode ou não estar sob escuta? Continua a ser o Tribunal, deve ser um departamento da Justiça. Sim, mas eu estou convencido que há muitas escutas que não são autorizadas por Tribunal nenhum. E a questão é esta. Em Portugal, por exemplo... Eu sei que o senhor sabe que provavelmente os nossos dois telefones estão sob escuta. Possivelmente, mas eu não tenho nada a esconder, repare, eu não tenho problema nenhum
Eu não tenho problema nenhum em ser escutado, porque não estou sob suspeita, não tenciono praticar nenhuma atividade criminosa e, portanto, eu não tenho problema nenhum. Agora, posso não gostar e não gosto de que escutem as minhas conversas privadas, não tem nada a ver com isso. Eu não sou nenhum perigo para entidades de segurança. E como eu, muitas outras pessoas. É isso que eu já tenho dito. Não podemos, nestas matérias, considerar que cada cidadão é um potencial criminoso. É óbvio que qualquer pessoa pode cometer crimes, mas nós não podemos partir do princípio, numa sociedade saudável, minimamente estruturada, em que há mecanismos de balanço, de equilíbrio e de compensação, não podemos partir do princípio que temos de fazer leis como se a maioria das pessoas fossem criminosos ou para prevenir os crimes. Acha que o homem da segurança, o homem aqui, o secretário para a segurança, está a ir longe demais, com toda uma série de... Não sei, sinceramente não tenho conhecimento para tudo. Agora, volta à questão, as minhas questões são de princípio. Nós não podemos depender de uma pessoa que, num determinado momento, é o secretário da segurança. Já houve mais do que um, já houve outros secretários noutros ramos da governação. Nós não podemos depender de pessoas que em determinado momento exercem um cargo. Nós temos de depender do sistema, das leis. E, portanto, quem tem de me proteger a mim não é o seu secretário da segurança, é a lei da segurança. Eu não tenho nada, até aliás já fui mal interpretado. Há 2 dias vieram-me dizer que alguém pôs a correr que eu sou contra a lei da segurança. Com certeza que eu não sou contra a lei de segurança. O que eu contesto é a necessidade que aparece como imperiosa de se fazer mais uma lei da segurança. Macau fez a lei da segurança no momento próprio, de acordo com o artigo 23 da Lei Básica. Está feita. Ninguém contestou, não há problema. Naturalmente, há sempre pessoas que não concordam. Mas isso não deu problema nenhum e até agora não foi ninguém preso ao abrigo dessa lei. Mas qual é o problema? Há muitas leis que não estão a ser violadas e por isso não há pessoas que tenham sido... No âmbito das... Agora, o que eu digo é que temos um Código de Processo Penal, temos um Código Penal e os mecanismos estão lá. É preciso ir fazer uma nova lei para quê? Para prender quem? Quais foram os crimes que foram praticados contra a segurança local ou contra a segurança do Estado que foram praticados em Macau? Alguém já detectou algum? Doutor, no âmbito das liberdades e garantias e direitos, há ou não uma tendência, ou podemos vir a ter atentados, ou o crivo ser apertado ainda mais? Há tendência, e se inscreve-se na tendência ou na tentação securitária, e há casos em que manifestamente há abusos de autoridade. Há casos em que as pessoas são irrazoavelmente incomodadas ou limitadas na sua expressão por má interpretação das leis. Isso não significa que as leis estejam erradas, significa que as pessoas as interpretam mal e há pessoas que as interpretam mal. Tudo isso é aceitável. Mas há motivos para isso. Porquê é que isto está... Tem alguma leitura porque é que isto está a acontecer? Não sei, eu vejo algumas pessoas locais serem mais, como se diz, mais papistas que o Papa. Eu vejo algumas pessoas locais terem preocupações que no interior não têm em relação a Macau. Mas uma das razões é óbvia, está nas estrelas, é a situação em Hong Kong. Portanto, há muita gente que quer prevenir que em Macau não ocorram situações como aconteceram em Hong Kong. Eu penso que Macau está muito longe da situação de Hong Kong. Agora, eu também não posso dizer de uma maneira geral que têm proibido muitas pessoas de entrar em Macau. Mas por algumas situações, fica-me a suspeita de que se podiam deixar entrar pessoas que não fazem mal nenhum e se fizessem alguma ação ilegal, podiam ser postas a andar. Agora, vejo pessoas que não têm nenhuma referência e que são impedidas de entrar cá. E vejo pessoas a dizer que isso que é um abuso e que não deviam ter sido impedidas de entrar. Sinceramente, não sei pormenores. Esta semana ouvi, todos sabemos que Jorge Neto Valente não é certamente um homem do primeiro sistema, mas esta semana fez uma declaração quase a dizer que, sendo assim, prefiro o primeiro sistema. Não sei porque é que diz que eu não sou do primeiro sistema. Eu sou do sistema único que é um país, dois sistemas. E quem em Macau
não perceber o que é um país e o que são os dois sistemas, quem não perceber isso não se vai dar bem. Não se vai dar bem por aqui, porque o país é um país, não está fora de questão. Dois sistemas. O que é que são os dois sistemas? É o que está na lei básica, é a economia capitalista, não é o socialismo com ou sem características chinesas, é a economia capitalista, é o sistema jurídico que é diferente do sistema do interior, e basicamente é isso. E a governação com um elevado grau de autonomia. Mais nada, eu não disse nada que afete estes princípios. Aliás, eu tenho, mas se está-se a referir, eu tenho muita confiança no Governo Central. Às vezes, acho que fazia falta o Governo Central transmitir algumas mensagens para o Governo local. Jorge Neto Valente tem hoje mais confiança no Governo Central do que no Governo da RAEM? Em algumas coisas espero mais, porque o Governo Central tem muitas preocupações, naturalmente, e Macau não estará no topo das prioridades, embora haja claramente uma atenção especial dada às regiões por razões políticas que a gente percebe. E como é que olha para este governo? Porque há uma certa ideia de que com o início deste mandato, que está a aproximar-se, houve alguns secretários que tiveram alguma dinâmica, mas que o governo essa dinâmica tem-se... É difícil, assim, numa conversa rápida, fazermos uma apreciação da governação que se prolonga no tempo e que estamos agora praticamente no final do segundo mandato, a começar o fim do segundo mandato do atual chefe do Executivo. Seria muito estranho que as pessoas não façam críticas a determinadas atitudes e decisões do governo local. É estranho, porque não se pode agradar a toda a gente e, portanto, governar é decidir. E quando se decide, há pessoas que... E este governo tem decidido bem? Na minha opinião, tem tomado algumas decisões acertadas, tem tomado algumas decisões que são erradas. E como é que vai resolver a lei de terras? Bem, saltamos de um assunto para o outro, quer dizer, de uma generalidade para um assunto concreto. Bem, a lei de terras, é preciso ver o seguinte. Eu até agora tenho estado a falar de assuntos que são genéricos e têm a ver com a profissão. Agora, quando eu começo a falar da lei de terras, não é a Associação dos Advogados que fala, e eu já declarei que tenho interesse. Sim, mas esta semana o Dr. Neto... Eu acho que a lei de terras, em abstrato, a lei de terras é má. Pronto. Acho que a lei de terras é má. Na altura ninguém disse. A Associação disse que esta solução da caducidade, de qualquer maneira, sem indemnizações, sem compensações, que teria consequências perniciosas, como se vê. Quer dizer, eu acho que é uma grandíssima injustiça, o Governo não considerar justificados atrasos no desenvolvimento de terrenos, cuja culpa se deve quase na totalidade à administração. Mas como é que o Governo agora vai resolver? Esta semana falámos de 16 terrenos. Eu não sei como é que ninguém me perguntou. Tem a ver com a Namevan, mas há outros terrenos. Claro que há muitos. Estamos a entrar aqui numa fase todos. Então, o descrédito da administração. Na minha opinião, esta lei de terras afetou a reputação de Macau como centro de investimento, afetou a reputação e afetou os interesses de pessoas que têm sido a base de sustentação política do governo da RAEM e até da China. Pessoas cuja lealdade ao governo da RAEM ou ao governo da China não pode ser posta em causa e que se viram, de um dia para o outro, desapossados dos seus investimentos, mas acha que tinham o governo, feito estrangeiros que foram encorajados a vir investir em Macau e que de repente perdem tudo. Uma lei que trata por igual situações tão desiguais como aquelas que se verificam no desenvolvimento das várias parcelas que estão a ser, cuja caducidade está a ser declarada, uma lei que trata por igual situações absolutamente desiguais e tão díspares, não pode ser uma solução justa. Acredita que o governo nestes 16 terrenos da Namevan vai ficar com eles e fazer um novo concurso? Eu esperei durante bastante tempo, a seguir quando se começaram a ver os efeitos perniciosos desta lei e a injustiça que é
um indivíduo a quem só falta o último andar de um prédio ficar sem o prédio todo e sem direito a nenhuma compensação, isto para mim é uma imoralidade. É uma imoralidade em qualquer sistema. Isto para mim é aí que eu disse, na China eu não vi fazer isto. Na China não vi fazer isto. Também há aceitação de justificação de atrasos conforme a situação. Aqui há situações em que as pessoas pediram ao Governo, apresentaram projetos, etc. O Governo não respondeu e depois deixa de passar o prazo e a seguir vem dizer vocês não fizeram nada, dá cá o terreno. Isto, Estamos nos 25 anos da Lei Básica. Tem havido atentados à Lei Básica? por parte de quem? Do Governo, do que se fez? Não, atentados à lei básica não, ou violações? mas há, por exemplo, na minha opinião há más interpretações, como por exemplo este cenário de dizer que os juízes estrangeiros, leia-se, os juízes portugueses não podem aplicar leis da segurança nacional. Já agora acho que isso é contra a lei básica, mas digo mais o seguinte: se vão fazer uma lei assim, e isso tem sido um ponto, tem de ser, porque eu não percebo porquê, mas se tem de fazer, então se calhar também deviam fazer um exame, porque há uns juízes que são mais patriotas do que outros. Os chineses não têm, os magistrados chineses, não há nenhum certificado de patriotismo que diga que são todos iguais. Se o problema é de patriotismo, então é melhor ter cuidado, porque pode haver alguns que não sejam tão patriotas como outros. Então vamos escolher juízes a dedo com provas de patriotismo para julgar determinados casos. Eu acho muito mal. Acho que isso é contra a lei básica. Por exemplo, na altura, o Presidente do Tribunal da Segunda Instância e da Última Instância é o mesmo desde o início. Acho que era a altura de renovar. É porque são insubstituíveis, certamente. Já toda a gente dos altos cargos foi substituída. Não é? Os secretários, o Comissário da Corrupção, o Comissário da Auditoria, todos foram substituídos. O chefe do Executivo, e o secretário já disse, o Presidente da Última Instância é insubstituível. É um dos portugueses que há mais anos reside em Macau. Com tudo o que se vai passando e que se vai anunciando, está apreensivo quanto ao futuro? Quanto à sua permanência aqui até 2049? Eu não estou... e porque só até 2049? Eu sou um jovem. Um jovem. Eu acho. Até 2049 tenho de estar, que é para garantir o período de transição, para tomar parte. Depois disso logo se vê. Mas eu, pessoalmente, devo dizer, eu não tenho preocupações nenhumas. Felizmente tenho uma situação pessoal que não me faz ter preocupações. Mas a mim não me preocupa só aquilo que me toca pessoalmente, preocupa-me a sociedade, preocupa-me o desenvolvimento da região como um todo e não apenas em pessoas. Como é que olha para estes 20 anos que estamos praticamente a atingir? Eu acho que, como ouvi alguém dizer, foi melhor do que se podia esperar e não tão bom como se poderia desejar. Há sempre assim, isto quer dizer é que coisas boas e coisas menos boas, mas de uma maneira geral nós temos um instrumento que é fundamental, que é a lei básica, e não há dúvida nenhuma que foi uma solução que funcionou. Se daqui para a frente vai ser igual, não sei, porque isso não sei prever o futuro, não sou capaz. E a declaração conjunta ainda está em vigor ou não? Porque essa há alguma dúvida? Não, isso eu acho que isso que é de mau gosto as pessoas andarem a querer agora. Isso é Mas tão não é um mau. documento que está morto e enterrado. Bom, mas é que, vamos lá ver, a declaração conjunta não é igual à lei básica, a lei básica não é igual à declaração conjunta, e muitas pessoas esquecem-se do seguinte: quando a declaração conjunta tem muitos anexos, e a China, a parte chinesa do grupo de ligação, quando discutia, a parte chinesa que discutiu a declaração conjunta até se chegar à sua assinatura e depois aquilo que passou para a lei básica, a parte chinesa fez muitas reservas em relação a determinados princípios. A parte portuguesa propunha determinados princípios. E depois a parte chinesa dizia assim: a parte chinesa entende isto desta seguinte maneira. E não é igual. E, portanto, o que passou para a lei básica está em vigor. De uma maneira geral, a lei básica consagra os princípios que estão na declaração conjunta. Mas não é um espelho da declaração conjunta. É bom as pessoas não terem ilusões. Andar a puxar da declaração conjunta nesta altura da vida, é quase
é quase a mesma coisa do que o Departamento de Estado americano vir dar lições de democracia a Hong Kong, ou a Macau, ou à China, que é claramente uma interferência estrangeira nos negócios da China, nos negócios locais. Doutor, esta semana arrancou o julgamento de um deputado que tem um mandato suspenso. Estamos perante um julgamento político ou a decisão... O julgamento é jurídico, no tribunal faz julgamento jurídico. Agora, todos nós estamos impregnados das notícias que foram saindo na comunicação social e todos nós não podemos ignorar isso. Ouvimos, lemos e vemos. E não podemos ignorar o que foi a atitude da Assembleia Legislativa com a maioria esmagadora dos deputados a empurrar este deputado para fora e, portanto, isto ganha contornos políticos que outro caso normal não teria. Mas acha que isto pode influenciar a decisão do juiz? Bem, eu estou em crer que os juízes têm suficiente independência para evitar isso. Estou em crer, mas só vendo. Mas acredita que ele será ilibado? Não sei. Eu não conheço o processo. Devo dizer que não conheço o processo. Mas por aquilo não é, lá está, quer dizer, há uns que gostariam que ele fosse condenado à morte, outros que acham que aquilo é gravíssimo e outros que acham que aquilo que não tem importância nenhuma. Para mim, estou mais na importância muito relativa e muito reduzida daquele episódio, aliás até achei graça, de atirar aviõezinhos, acho que isso não é comparável com Zaragata, distúrbios provocados na rua, uma manifestação em que não havia armas, em que as pessoas podem não ter acatado de imediato a ordem policial de dispersão, mas também resta saber se a polícia tinha razão para os dispersar, só porque houve uma alteração no percurso, tenho dúvidas. A possibilidade de correr, se me permite a expressão, com o deputado da Assembleia será benéfica para o sistema político? Isso, quer dizer, para a maioria que votou como votou na Assembleia, eles vão achar que sim senhora, que é melhor tirá-lo lá. Eu acho que a pluralidade de opiniões é um bem inestimável e acho que o deputado em causa até era um refrescamento de ideias no meio dos outros deputados. A mim não me incomoda nada que haja pessoas, aliás estou muito habituado a lidar com pessoas com opiniões diferentes das minhas, até opostas às minhas, não me faz diferença nenhuma, mas nem toda a gente é capaz disso. Eu acho que quanto maior é o nível das pessoas, o nível cultural, o nível pessoal, o nível social das pessoas, mais fácil é admitir a tolerância e ser tolerante em relação às outras pessoas que não concordam connosco, porque a liberdade de expressão não é ter o direito de concordar com os outros, é o direito de não concordar com os outros. O que se passa em Macau é muito os ventos do que vem de Pequim? Acentuados? Não, mas acho que há pessoas que interpretam assim. Há pessoas que interpretam que é patriótico. Já tenho dito muitas vezes. O meu problema em Macau é haver muita gente que não tem mérito nenhum a não ser a única virtude patriótica do patriotismo. Há muitas pessoas patrióticas que não prestam em várias plataformas da sociedade. Há muita gente, digo e repito, que não presta, que não tem qualidade e que não devia estar onde está. No entanto, são patriotas, o que é estimável, é bom ser patriota, mas isso não chega para governar bem. Para terminar, Dr. Jorge Dante Valente, evidentemente que Macau será muito aquilo que serão os seus dirigentes, perspectivando 2019, Presidente da Assembleia Legislativa, Secretário para a Segurança, Secretário para a Economia. Qual deles melhor se verá a Macau? Eu não posso dizer uma coisa dessas, nem sei se estão todos interessados em concorrer, não é? Não sabemos. Mas são os nomes umas ideias. Não, são nomes, não quer dizer... O senhor é membro da Comissão Eleitoral? Sou membro da Comissão Eleitoral. Não vou dizer, não posso dizer, nem sei se serei, porque para o ano há renovação. Antes da eleição há uma renovação. Será certamente membro da Comissão Eleitoral? Não necessariamente. Não há ninguém insubstituível, a não ser, já disse, não vou repetir outra vez. Mas estes três nomes são três nomes que darão garantias, ou dão garantias? De quê? Garantias de quê? De uma boa chefia, parece que é isso que também... De uma chefia, a chefia tem de ser patriótica, tem de ser forte, deve ser
forte, deve ter garra e tem de ser informada. Essas pessoas que mencionou têm graus diferentes e personalidades diferentes que apontam para, não direi divergências no fundamental, mas nos estilos de governação. Eu diria, não posso dizer à partida, há aí um que é totalmente incompetente, não posso dizer isso. Agora, há melhor e há pior e depende de quem vai apresentar-se, mas pode haver outros, pode haver algum Acha que além destes 6 nomes podem surgir outros? O senhor que é um Não é analista, que sou um analista de há muitos anos da Terra, um homem bem informado. Mas não adivinho o futuro, não adivinho o futuro. E se eu for já dizer para onde é que vai a minha inclinação, se calhar estou a comprometer o meu lugar na Comissão Eleitoral. Doutor Bispo, só para terminar, é um homem há muitos anos ligado à indústria dos jogos, já trabalhou como operadora, trabalha... Não, desculpe, eu trabalhei como advogado, acompanhei um dos concorrentes, por acaso ganhou e para o qual eu trabalhei no concurso do jogo, e por acaso o concorrente que eu apoiei profissionalmente foi ganhador. Depois afastei-me dessa operadora e depois, mais tarde, vim a ser convidado por outra operadora para tratar dos assuntos legais dessa operadora. Mas conhece o setor? Sim. Para lá daquilo que é o atual contrato, devemos ter 6 ou mais concessões? Não vamos discutir aqui as concessões e subconcessões. Eu não posso dizer isso porque eu, como já disse, tenho um interesse, trabalho para a assistência profissional a uma operadora, não considero em condições. Relativamente àquelas duas, há concessão e subconcessão que termina mais cedo. Chegou o momento em que o Governo defina... Sobre isso tenho uma ideia clara, concreta, porque está na lei. O Governo pode esticar, pode estender as concessões até mais 5 anos. E eu estou convencido que o bom senso... Não tem que ser necessariamente assim, mas estou convencido que o Governo vai ter uma tendência para igualar, para nivelar os pontos de chegada e os pontos de partida. Portanto, é natural que a SJM, que começou primeiro, com 2 anos de avanço, porque os outros estavam ainda a construir e a SJM já estava em funcionamento, eu estou convencido que vai ver a sua situação estendida por pelo menos 2 anos para acompanhar os outros. E depois depende da Assembleia Legislativa, depende da maioria que lá se fizer para alterar a lei, porque a lei provavelmente vai ter que ser alterada. Muito obrigado. Dr. Neto, muito obrigado por ter vindo à Rádio Macau. Regressamos na próxima semana com um novo convidado.